Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido na manhã deste domingo, de estarmos reunidos para mais um estudo da palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, suplicar dele a sua graça para darmos início a esse maravilhoso estudo da palavra de Deus. Bendito Deus, louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos diante da Tua palavra para estudá-la. Senhor, como orou Teu servo Davi, que o Senhor possa abrir a nossa mente para compreender a Tua palavra. Nós te louvamos e rendemos graça ao Teu nome por esta manhã, em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Bem, queridos, a lição de hoje é a lição de número 10 e ela tem como data 7 de junho de 2020. E o tema da nossa lição é a intercessão pelos Efésios. Tá? Então, nós vamos aprender nesta manhã por que Paulo ele faz essa intercessão pelos irmãos que estavam na localidade por nome Éfesos, e que essa carta ela levou, por isso que ela se chama Efésios, tá? Então, nós temos o nosso texto áureo, e diz assim o texto áureo: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 4, capítulo 3, verso 14 e 15. E a nossa verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Tá? Então aí está a nossa verdade prática. E nós temos como o nosso tema central: temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Nós temos também o nosso objetivo geral: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Nós temos como objetivos específicos que são: primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo no poder. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundamentada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e até pensamos. Tá? Então, nós vamos aprender algumas verdades acerca desse assunto tão interessante. Muito bem. A nossa introdução, ela vai dizer assim, ó: após revelar o mistério oculto de todas as suas dádivas, o apóstolo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. E refletir sobre a oração e a intercessão do apóstolo, que é o tema desta lição. Tá? Então, é lógico que
ao Senhor é tributada toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Porém, há uma necessidade. Paulo, ele viu a necessidade de interceder pela igreja do Senhor. Porque certo, com base em alguns fatos que aconteceram com os profetas e até mesmo com os apóstolos, Paulo via a necessidade de interceder pela igreja do Senhor. Quando a gente fala de interceder pela igreja do Senhor, a gente está falando do povo em si, não é? Porque quando o Senhor, eu costumo dizer, quando ele fez o lançamento da pedra fundamental da igreja, ele disse: sobre a tua afirmação, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, ele não isentou a igreja de dificuldades, de aflições, de tribulações, de perseguição. Ele não isentou, mas ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Até mesmo porque no Evangelho de João, no capítulo 16 e no verso 33, ele vai dizer: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Tá? Então, por isso que Paulo viu a necessidade de uma intercessão constante sobre a igreja do Senhor, tá? Sobre o povo em si. Tá? O primeiro tópico da nossa lição vai dizer: corroborados com poder do Espírito. Tá? Essa palavra corroborado, ela quer dizer aquilo que foi firmado e cuja verdade é testificada. Tá? Então, corroborado quer dizer isso. E foi uma verdade, né, o Senhor ter edificado a sua igreja. Nós sabemos desta verdade. Muito bem. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Ele primeiro pede o poder do Espírito Santo no homem interior. E em seguida, ou o segundo pedido, ele pede a presença de Cristo nos corações dos salvos. Eu não gosto muito de usar o termo crente, né? Porque crente vem de crer. E tem tantas pessoas que creem em tantas coisas. Então eu substituí essa palavra crente por salvos. Não é? Então Paulo, ele na sua intercessão, ele pede para que o Espírito Santo ele venha fluir dentro do salvo, ou na vida do salvo, e também a presença do Senhor na vida também do salvo. Aí, por falar em presença do Senhor, nós temos a confirmação de Mateus 28 e o verso 20, quando o Senhor disse: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mais um pouco atrás, no capítulo 20 e no verso 18, o Senhor vai dizer que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Tá? Então Paulo, ele inicia a sua oração fazendo esses dois pedidos. Tá? Esses dois pedidos que foram dois pedidos que eu posso dizer assim, com sabedoria, né? Porque Paulo, ele poderia, na sua intercessão, pedir ao Senhor que desse muitas coisas à sua igreja, mas as duas bases principais
para a continuidade da igreja aqui na terra foi essa. Foi o poder do Espírito Santo e a presença do Senhor, que é indispensável, né? E isso vem lá de trás, né? Porque me lembra que quando no livro de Êxodo, no capítulo 33, o Senhor dá uma missão a Moisés para que ele se deslocasse de um lugar para outro. Moisés então diz para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Então é uma prova que a igreja do Senhor, sem a sua presença, ela não tem nenhum sentido. Tá? Então nós precisamos da presença do Senhor. Muito bem. O primeiro subtópico da nossa lição vai dizer o seguinte: as riquezas de sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando mais nas riquezas da glória de Deus, tá? Então Paulo ele não tinha, ele não se firmava em outra coisa. A firmeza de Paulo era na riqueza da glória de Deus, a sua igreja. Filipenses capítulo 4 e o verso 19, Paulo mais uma vez fala desta verdade. Quando ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tá? Então, a preocupação de Paulo é a riqueza da glória de Deus. O apóstolo havia declarado que Deus é o Pai da glória. O verso 17 do capítulo 1. Cheio de abundantes riquezas de sua graça. Não é? Uma das provas das riquezas de Deus, verdade é a graça dele derramada sobre a sua igreja. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias. E que ele é dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo, que compreende o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. Então não podia faltar na igreja o fortalecimento através do Espírito Santo e nem podia faltar também a presença do Senhor. Até mesmo porque em 1 Coríntios 3:16, a Bíblia vai dizer que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Tá? Então, aí está o primeiro subtópico da nossa lição. O segundo subtópico da nossa lição, lá no finalzinho dele, primeiro ele vai dizer assim, ó, fortalecidos com poder. Aí lá no finalzinho do tópico aqui vai dizer bem assim, ó, ainda enfatiza que a única força que habilita o salvo a se manter firme advém do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Então, sem a presença e sem o poder do Espírito Santo, a igreja do Senhor ela não obtém sucesso de forma nenhuma.
Eu já falei em lições anteriores, mas eu quero relembrar os irmãos. Em 1911, chega ao Brasil 2 missionários suecos que vieram trazer a doutrina pentecostal. E a influência dessa doutrina que eles trouxeram foi tão grande que, em fração de poucos tempos, o nosso país estava envolvido. Este evangelho estava chegando em muitas capitais do nosso país. Por quê? Porque eles tinham esta presença do Espírito Santo, este poder, né, que faz com que o evangelho venha se expandir. Né? Paulo, aos Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá? Então, por isso que a presença do Espírito Santo é indispensável na igreja. No Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 16, o Senhor vai fazer uma promessa: eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Então, ele sabia que a igreja, na sua partida, ela ia precisar deste poder. Esse poder tinha que ser manifesto na igreja, até mesmo para eventos como milagres, maravilhas, que são sinais da presença do Senhor. Os irmãos lembram bem que Pedro e João, eles foram ao templo, a hora nona, a hora da oração, e eles tinham vivenciado esta presença, esse poder de Deus na sua vida, a ponto de fazerem com que aquele paralítico se levantassem daquele leito. Não por causa deles, mas por causa do poder e da presença do Espírito que habitava em Pedro e João, a ponto de Pedro dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então, o que é isso? Presença do Espírito Santo na vida do homem. Nós temos várias e várias experiências, né, de que o poder do Espírito Santo nos traz esta maravilha. Eu me lembro que no ano de 1985 eu vivenciei uma cena desta natureza. Tá? Meu avô de saudosa memória, nós morávamos ali em Magé, e nós estávamos quase que na hora do almoço. Tinha tomado café há poucos instantes, tá? Por volta assim de umas 10 horas da manhã, e estávamos ali sentados conversando exatamente a respeito das maravilhas do Senhor. E de repente uma das minhas tias, elas sobem com a escadaria com a criança no braço e gritando: papai, papai, meu filho morreu, meu filho morreu. E o meu avô de saudosa memória, a gente morava do lado da congregação, e ele não teve outra alternativa. Ele disse: vamos orar. Peguei a chave da congregação, abrimos a congregação, e ela sentou no banco de frente com o púlpito. E naquele momento ali ficou assim, eu como auxiliar de trabalho, meu avô como diácono. Aí eu falei: não, vovô, o senhor pode começar a oração. Não, Joás, pode começar a oração. E nós começamos a orar. E para a glória do nome do Senhor, no meio da oração, aquela criança sentou no colo da minha tia, e o Senhor ressuscitou aquela criança ali naquele momento. O que é isso? Presença do Espírito Santo e o poder de Deus na vida dos seus servos. E para a glória de Deus, o moço hoje é casado,
tem a sua família e está lá para provar isso para quem quiser ver. Então, isto é o quê? Presença do Espírito Santo, o poder de Deus. Né? Nós oramos ali em nome do Senhor, tá? Nós pedimos em nome do Senhor. Então, por isso que Paulo, ele faz essa intercessão pela igreja e pede para que o Espírito Santo, ele continuasse na igreja. E ele continua dizendo que atua no homem interior, e capacita o salvo, a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. A Bíblia Sagrada diz na carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 14, capítulo 2 e o verso 14, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque a ele parece loucura. E no verso 15 vai dizer: mas vós que sois espirituais, sabe discernir todas as coisas, e de ninguém pode vos discernir. Por quê? Porque só conhece as coisas do Espírito quem tem o Espírito. Tá? Então, quem não tem o Espírito de Deus, ele não pode compreender as coisas espirituais. Para ele vai ser uma coisa passageira, que aquilo que não está acontecendo. Vai ser uma fantasia. Mas para nós que temos o poder de Deus, nós temos a convicção. Tá, queridos? O terceiro subtópico do primeiro tópico vai dizer: habitados por Cristo. Habitado por Cristo. No finalzinho aqui desse subtópico aqui, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre habitado por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Tá? Vê aqui que ele não falou a palavra crente, ele falou santo, no coração dos santos. Não é? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não habita em corações impuros. Ele só habita no coração puro. Por isso que Paulo disse assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, por isso que ele disse aqui, a habitação do Senhor é nos corações dos santos. Está no verso 17 da leitura: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor. Tá? Então, isso aqui está falando de nova criatura, de quem nasceu de novo. Ele prossegue dizendo aqui, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Quer dizer, aqui não descarta que o Senhor não estava presente na igreja. Ele estava presente sim na igreja de Éfeso. Claro, porque até mesmo porque o fundador da igreja foi ele, então ele estava presente na igreja. E ele prossegue dizendo aqui: em oposição à habitação temporária. Quer dizer, a habitação de Cristo é uma habitação permanente, tá? Por isso que ele escreveu aqui, em oposição à habitação temporária, porque a habitação temporária é coisa que passa, não é? A gente usa muito esse termo aqui, temporada, quando chega o final do ano, né, em que as pessoas vêm passar uma temporada, por exemplo, na região dos lagos. Quer dizer, fica só aquele período, mas Cristo não, Cristo é permanente. A oração de Paulo é para que o Senhor ele permanecesse na igreja em Éfeso, tá? Isso indica
que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja, ou seja, tanto individual como coletiva, tá? Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal, tá? Então, sem a presença de Cristo na minha e na sua vida, nós não vamos resistir. Na verdade, aquela palavra que Paulo falou lá em Efésios capítulo 6 e o versículo 10, o nosso dia mau. Se nós não tivermos a presença do Senhor, a gente não vai resistir ao dia mau. Muito bem, vamos para o segundo tópico da nossa lição. Arraigados e fundamentados no amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Por que isto? Porque João 3,16 vai nos declarar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falando em amor, ele conclui, ele encerra, ou ele traz um novo mandamento, ou ele resume os mandamentos, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos de amar o Senhor de todo o nosso entendimento, tá? Com todo o nosso entendimento. Porque Deus é amor. O primeiro subtópico vai dizer assim, o amor, a virtude cristã. No finalzinho do subtópico vai dizer, o amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Então, o amor, ele faz parte da relação de frutos do Espírito. Os irmãos podem ver lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, que o amor, ele está incluído na relação dos frutos do Espírito. E ciente dessa revelação, ou ciente dessa revelância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçado no amor. Então, querido, parece que é algo tão difícil, mas na epístola de João, o Senhor deixa bem claro que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Então Deus não deu mandamento pesado para ninguém. Até mesmo porque na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, ele sabia até quando nós teríamos a condição de levar avante os mandamentos seus. Por isso que ele não deu mandamentos pesados para ninguém. Tá? Então, fica aí esta alerta, esta intercessão de Paulo ao Senhor para que ele preservasse a igreja
dentro deste amor. O segundo subtópico vai dizer arraigados e fundamentados no amor. No finalzinho aqui vai dizer assim, ó, por causa disto, o apóstolo insiste pela total compreensão, da qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Deus. Quando a gente fala em vastidão do amor de Deus, a gente lembra de novo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, essa tal maneira a gente não sabe expressar. Foi de uma maneira muito grande. Tá? Então, Paulo não encontrou a largura, nem o comprimento, nem a profundidade, para o estabelecimento e até mesmo a profundidade deste amor. O amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que indica que a glória humana não pode mensurar o amor de Deus, tá? Então, o homem, repito, o homem natural, ele não tem como explicar, se expressar o tamanho deste amor de Deus, tá? Agora, nós precisamos de exercer este amor. A igreja mãe, como a gente conhece, a igreja primitiva, Paulo disse que o escritor vai dizer, o escritor Lucas vai dizer que eles vendiam as suas propriedades e repartiam particularmente a cada um como havia de mister, tá? E naquela igreja não tinha necessitados, né? Porque a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Por causa de quê? Por causa do amor, tá? E a terceira e última subtópico do segundo tópico, lá no final, vai dizer o seguinte: a intensidade do amor de Cristo. A intensidade do amor de Cristo. No finalzinho aqui do subtópico vai dizer, do tópico vai dizer, do terceiro, a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido, a oração, para que os salvos sejam cheios de toda a plenitude de Cristo. Então, mais uma vez, ele ora ao Senhor e pede para que nós, os salvos, fôssemos cheios de toda a plenitude de Cristo. Mas para que Cristo habite dentro de mim e de você por completo. Tá? É isso que Paulo quer dizer. Tá? Para que toda a divindade divina ela possa habitar dentro de nós. Muito bem. O nosso terceiro tópico agora vem, estamos já indo para o finalzinho aqui. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além
do que pedimos ou pensamos, e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Então, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e toda adoração. A Ele nós devemos tributar toda glória, toda honra e toda adoração. Jesus curou, glória seja dado ao nome do Senhor. Jesus salvou, glória seja dado ao nome do Senhor. Então, a Ele toda glória seja para sempre. Me lembra 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 30. Paulo vai dizer: que comais, ou que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do nome do Senhor. Escute, querido, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pensando, é para a glória do Senhor? Então, se for, continue. Porque Filipenses capítulo 4 e o versículo 8, Paulo diz: tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é sério, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós precisamos, na verdade, transportar o nosso pensamento ao trono da graça de Deus. A dimensão das bênçãos divinas. Lá no finalzinho do subtópico vai dizer, quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Quer dizer, a nossa mente, repito, volto lá ao homem natural, ele não tem condição de alcançar a dimensão das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Tá? Porque Deus é infinitamente cheio de misericórdia. Lamentação de Jeremias, capítulo 3 e o versículo 22, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos com este mundo, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas não têm limite, tá? E a mente do homem não vai alcançar de forma nenhuma, tá? Então, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o poder de Deus pode fazer ultrapassar em muito, tá? Nossos melhores anseios e desejos. Resta então somente a gente ficar com o Salmo 37 e o versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele tem cuidado de vós. Tá? Então, já que a nossa mente não pode alcançar a dimensão da grandeza, do poder de Deus, então nós vamos lançar sobre Ele as nossas necessidades e as nossas ansiedades. Tá? E ele prossegue dizendo assim, nesse sentido, Paulo declara que as coisas que saibamos no coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Tá? Então, aquilo que está oculto ou aquilo que subiu ao coração do homem, tá? São as que Deus preparou para os que o amam, tá? Então que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. E a conclusão da nossa lição, no finalzinho aqui vai dizer, ó, a presença plena de Cristo, é o exercício do amor de Deus contínuo, crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante este processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, te louvamos, te agradecemos
por esta oportunidade. E que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.